O Centro Esportivo Alagoano já visualiza um pouquinho de 2026 e já começa a renovar algumas peças e já começa a ter uma base. Esse é o tema do vídeo de hoje, então solta a vinheta aí e vamos embora. E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário é sempre muito importante. Esse é o segundo vídeo do dia, tá? A gente já colocou aqui o raio-x da contratação do volante Léo Costa, inclusive fazendo toda a análise e dizendo que sim, faz sentido a contratação de mais um volante e sim, ele tem espaço nesse elenco. Eu te conto no vídeo. Então, o link vai estar aqui em cima, em algum lugar, ou no final desse vídeo você consegue acompanhar. Mas caso você não tenha visto, assista, tá bem legal aí, tá bem completo o raio-x da contratação do volante Léo Costa, tá? Agora vamos embora pro vídeo. E antes de qualquer coisa, informação, tá? Porque agora vai começar a ser adotado a questão da biometria facial. E como a gente tinha dito aqui, o clube ia elaborar algum material para explicar melhor ao torcedor. Óbvio que tem pontos físicos para auxiliar o torcedor, mas todos os meios de comunicação, e obviamente que aqui a gente cobre o CSA, a gente ia passar aqui, espalhar a mensagem para você ficar por dentro do que precisa, se é obrigatório ou não fazer o cadastro, né, facial, né, a biometria, mas o jogo de segunda-feira já vai começar a ser implementado isso, mas o Oscar vai explicar melhor para vocês aqui. E já a partir da próxima partida do CSA, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, será implementado o sistema de acesso ao estádio por biometria facial. A CSA TV esclarece a partir de agora todas as dúvidas. Como fazer o cadastramento? É muito fácil e simples. Você pode fazer pelo seu próprio celular, pelo link que está aí disponibilizado. É obrigatório fazer esse cadastramento nesse momento? Não é obrigatório, mas breve será, porque nessa partida será de uma forma educativa, o torcedor conhecer e se ambientalizar com o sistema. Quais setores terão reconhecimento por biometria? Nesse primeiro momento, a arquibancada baixa, a arquibancada curva e as cadeiras. Não fiz o cadastramento. Posso ter acesso ao estádio? Pode sim. O torcedor que comprou o ingresso nos pontos de venda e adquiriu o ingresso físico, ele vai acessar normalmente. A biometria facial só vai ser obrigatória para aquele torcedor que fez a sua compra online. O cadastramento ele é feito apenas uma vez? Uma única vez. Assim que você faz o cadastramento para próximas partidas do CSA, os seus dados já se encontram na base. Sou sócio, preciso cadastrar minha biometria? Sim, precisa sim. Para entrar no estádio, só o torcedor que fizer a validação no link, ele quando chegar no estádio, ele vai entrar com a face. Aquele sócio que não fez, não deu tempo, esqueceu, ele vai continuar entrando no estádio com a sua carteirinha física ou a virtual. Torcedor, você que ainda não fez o seu cadastramento, faça de uma forma rápida e segura, vai te trazer muito conforto para a próxima partida do CSA. E com esse sistema, o acesso ao estádio Rei Pelé será ainda mais rápido e seguro. Mas só para deixar claro, tá? Eu precisava gastar esses minutinhos aqui com vocês para poder explicar isso, porque muita gente não tem outras redes sociais e só acompanha por aqui. Então, era preciso gastar, entre aspas, esse tempo para deixar você informado, né? E aí você pode agora espalhar a palavra aí nos seus grupos de WhatsApp, enfim, contar aí para os seus amigos que também vão para o jogo. E aqui, agora a gente falando, né, dessa organização do CSA para 2026, e óbvio que a gente vai colocar aqui, inclusive com as peças que já foram renovadas, que já tem contrato para o ano que vem, aqui eu tirei um pedaço, né, um trecho da coletiva de ontem, né, do departamento de futebol. E aí o Luciano dá aqui um pouquinho do contexto de como é feito isso, né, de como são os bastidores aí do CSA, para a gente poder puxar para o nosso tema. Quando a gente vai para a parte extracampo, a gente não pode deixar de citar o comando da presidente Miriam. Eu acho que ela tem um fator fundamental, que é delegar as pessoas naquela função e acreditar e confiar que elas vão fazer a função. Isso eu acho que é primordial. Então ela tem um papel de manter essa diretoria unida, trabalhando totalmente voltado para o bem do clube, pensando no futuro do clube, pensando no presente do clube, tendo cuidado com as questões financeiras, sem extrapolar orçamentos, sem extrapolar que são
diretrizes que são passadas pelo departamento financeiro e administrativo do clube. Então, eu acho que a principal objetivo, a principal característica da diretoria é realmente uma diretoria que está unida pensando em prol do clube. E aí, quando a gente vai puxar, né, para algumas peças, né, que o CSA já começou a renovar, óbvio que ainda estamos em junho, então algumas peças aí ainda serão renovadas. As renovações, né, de algumas peças para o próximo ano, nós temos Betão, Camacho e Robinho, que já tem contrato até o final de 2026. Até o estadual de 2026 tem Danilinho e Luciano Naninho, que foi contratado agora. E até o fim de 2027 tem o Enzo, né, que o CSA comprou 60% dos direitos, e aí é uma segurança maior, né, do CSA de ter esses ativos aí até o final do seu contrato, mas caso não consiga, vem uma proposta que o CSA não consiga cobrir, aí o CSA já tá garantido pelo menos financeiramente, né, em relação dessas peças, e muitas delas aí já vem jogando. Mas algumas peças que a gente vê aqui, Robinho, Danilinho, são jogadores que não vêm sendo usados, mas não vêm sendo utilizados agora. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o Gustavinho, entrou contra o Maringá e foi muito importante, né? Até torcedores vêm me perguntar, Paulo, mas por que ele não tem a oportunidade? Cara, às vezes é o feedback do treino, né? Às vezes o Igor entende que para um jogo específico necessita de outras características, e aí o jogador vai no dia a dia tentando achar o espaço dele. Minha opinião, eu acho que ele poderia ter mais oportunidades. Mas aí, repito, o que diz, né, quem pode ser escalado ou não, é o técnico e o feedback do dia a dia do treino, que eu não estou lá todos os dias, então eu não consigo dizer se tem que jogar ou não. Né? Se eu tivesse lá, eu poderia dizer, ó, o Gustavinho tá treinando muito bem, tem que estar no próximo jogo. Como eu não tô, eu tenho que me confiar pelo que o técnico Igor Magalhães vem apresentando. Agora, a última impressão que me passou quando entrou é que o Gustavinho é um jogador que sim, pode ser muito útil numa Série C e poderia ter mais oportunidades. Aqui, Robinho e Danilinho não vem tendo. Robinho estava inclusive machucado, né? Mas pode ser um jogador que venha a ser importante novamente, né, como foi no ano passado. Ele até fez um gol importante contra o Asa, né, que levou o jogo para os pênaltis, mas é um jogador que ainda oscila muito, né? Ele mostra que ele tem estrela, né? Naquele jogo ele quase salvou o CSA. Ele mostra que tem estrela, mas ainda oscila muito, não vem conseguindo achar o seu espaço. Danilinho, a mesma coisa, ainda não conseguiu achar o seu espaço. Teve algumas oportunidades, mas não conseguiu, né, encaixar de fato. Luciano Naninho, Betão, Camacho e Enzo já tem um outro olhar, né? Betão, titular absoluto, Camacho, titular absoluto, Enzo, hoje, titular absoluto, e um ativo aí com uma expectativa muito grande aí para futuro, tanto é que já renovou para 2027, e o Luciano Naninho é um jogador que já jogou com o Igor gosta do futebol dele, falou sobre isso no jogo passado, na coletiva passada, né? E é uma característica que eu acredito que ele talvez possa até entrar como titular já no próximo jogo. Então, aí, óbvio que a gente vai ver aqui no nosso pré-jogo no decorrer da semana, né? O jogo é só segunda-feira, então ainda tem um tempinho, mas aqui não me surpreende em nada Luciano Naninho aparecer já como titular na partida que vem. Paulo, mas o Brian vai estar à disposição. Certo, mas o Brian passou um tempinho sem jogar. O Luciano entrou muito bem no segundo tempo do jogo passado e dá condições dessa volta do Brian não ser de qualquer forma, né? Ser uma volta gradual, como o CSA vem fazendo e tendo todo o cuidado nessa recuperação de jogadores que voltam de lesão. Então aqui é um CSA já olhando já para o futuro e já ter uma base para o ano que vem, independente do que aconteça, tá? Permanecendo ou subindo de divisão, que é o principal objetivo, aqui o CSA já começa a ter uma base, e também eu acredito que mais pra frente nós vejamos outras renovações. O Nicola completou um ano hoje à frente do CSA. Eu acho que seria importante você já pensar no Nicola para o ano que vem. É um jogador que fisicamente está muito bem, vem sendo muito importante, fundamental no modelo do Igor. Acho que sim, mereceria, né, uma renovação já para o ano que vem, mesmo sendo agora em junho. Thiago, por mais que seja um goleador, é algo que tem que se pensar como é que ele vai estar fisicamente, né? Até o final do ano ele já tem uma certa idade. Então é algo que você, mesmo ele tendo muitos gols, você tem que esperar um pouco. Outros nomes aí tendem a aparecer, né, nos próximos meses. É como o Jadson e o Luciano falaram na coletiva, né? O CSA já se adianta em algumas coisas para não ser pego desprevenido. O CSA já começa a se organizar para ter uma base, né, para o ano que vem. E é sim muito importante. Isso foi o ponto alto que fez com que o CSA tivesse um bom desempenho
hoje. O CSA já tinha uma base e o Igor só fez organizar, lapidar, trazer peças, né, que pudessem agregar ao que ele já tinha iniciado no ano passado. Aqui é o CSA de novo, visualizando um futuro e aí mantendo isso organizado, você tende a ter um 2026 em tese mais tranquilo. Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso? Qual jogador você acha que o CSA tem que renovar para o ano que vem? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, é vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.